Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no podcast. Vamos falar sobre as 4 séries dos playoffs da NBA, incluindo o jogo 4 fantástico entre Warriors e Los Angeles Lakers. Vitória dos Lakers, abriram 3-1. Teve a vitória também do Heat para cima do New York Knicks, também abrindo 3-1. Vamos falar de Celtics e 76ers também, e Suns e Denver Nuggets. Essas duas séries, na segunda parte do programa, eu vou receber meu amigo Vitor Buratini, jornalista, lá do Camisa 23, do Sport Tudo. A gente vai analisar essas duas séries. Antes eu vou falar aqui com você sobre Knicks e Heat, Warriors e Lakers. Vamos começar por Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que é a grande série desses playoffs até agora, né? Talvez não em termos de jogos, né? Porque alguns jogos que não foram tão competitivos assim. Esse foi melhor jogo da série, na minha opinião. Os Lakers venceram por 104-101 em Los Angeles. Eles agora têm o match point. Mais uma vitória, eles fecham a série. Próximo jogo em Golden State, em São Francisco. Se for necessário, o jogo 6 é em Los Angeles novamente. E se for necessário, o jogo 7 na casa dos Warriors novamente. O Warriors tem o mando de quadra por ter a campanha melhor do que o Los Angeles Lakers na temporada regular. Grande jogo mesmo, daqueles que eu me senti nostálgico em determinado momento. Eu até cheguei a twittar sobre isso. O LeBron caçando Curry em pick and roll no final do jogo me lembrou as finais de 2016, né? Que era basicamente os momentos, assim, de definir os jogos. Era o que o Cleveland Cavaliers buscava, né? Quando tiveram aqueles duelos, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. E mais uma vez a gente viu o LeBron fazendo isso na reta final, né? Ele não teve um jogo tão eficiente assim, 10 de 25, mas jogou 43 minutos, e eu achei que nos momentos importantes ele soube buscar a responsabilidade, porque eu acho que a gente tá vendo um LeBron nos playoffs que ele sabe que ele não tem mais as condições físicas de carregar tudo sozinho um jogo, né? Como ele fazia no Miami Heat, no Cleveland Cavaliers. Ele não tem mais essa condição física. Ainda mais um cara vindo de uma lesão no pé, né? Uma lesão no pé que tiraria a maioria dos jogadores da temporada, né? Uma lesão na sola do pé. Mas ele tá naquela ali, sabendo quando acelerar, sabendo quando se poupar um pouco. E no final do jogo, no final do jogo, no terceiro quarto também, ele sentiu que o Anthony Davis estava um pouco cansado, chamou a responsabilidade e foi muito bem quando caçou o Curry, conseguiu criar arremessos para ele, criar arremessos para os companheiros também. Mas a gente tem que falar sobre o grande destaque do final da partida, que foi o Lonnie Walker, né? Lonnie Walker, quarto, 15 pontos, se eu não me engano foram todos no último quarto. Ele foi absolutamente fantástico. E ele não jogou no... Vou ver as estatísticas dele. Ele não entrou em quadra no jogo 1. Ele... aquele famoso DNP, né? Por opção do treinador. Ele jogou 12 minutos no jogo 2 e jogou já 20... Eu tinha anotado aqui. 24 minutos no último jogo. E eu falei na análise do último jogo, né, no vídeo que eu postei nas redes sociais, que esse line-up menor do Los Angeles Lakers, né, com 3 armadores, o Anthony Davis e o LeBron, funcionou muito bem. E no primeiro tempo a gente viu pouco o Lonnie Walker nesse jogo 4, né? Eu tava achando estranho. A gente viu mais no segundo tempo, e no último quarto ele foi muito bem. Isso vem às custas dos minutos do Vanderbilt, que terminou novamente com poucos minutos, 11 minutos. Mas o Vanderbilt, eu falei sobre isso no preview da série. Eu achava ele muito grande pra ficar correndo atrás do Curry e tal. Ele até se esforça, mas o Lakers se encaixou melhor com esse time dos Warriors, com esses lineups menores, mais leves. E o Lonnie Walker, 15 pontos, 6 de 9 em arremessos, foi pra linha de lance livre. Teve ainda 2 assistências, 2 roubos de bola. Foi, assim, um jogo que o Warriors entrou no último quarto vencendo, né? E os Lakers conseguiram no último quarto fantástico, 27-17 no último quarto, voltar na partida.
sem ele, os Lakers não conseguiriam a vitória. Outro cara que foi bem também, eu tô falando aqui de coadjuvante, né? O Austin Rivers, 21 pontos. E eu vinha falando sobre isso. O Austin Rivers, sem muito alarde, ele teve aquele jogaço no jogo 1 contra o Memphis Grizzlies. O jogo da prorrogação, se eu não me engano, ele foi muito bem também. Mas ele deu uma caída. E ele voltou a jogar bem. Principalmente no primeiro tempo foi muito bem. Anthony Davis. A gente tem sido muito falado sobre a oscilação do Anthony Davis ofensivamente, né? De um jogo pro outro. Certamente não foi o melhor jogo dele ofensivo, mas eu achei que não foi aquela oscilação para baixo tão grande quanto a gente tinha visto em outros momentos dos playoffs da carreira dele como um todo. Mas eu achei ele cansado. Ele também... Davis jogar essa minutagem que ele tá jogando, né, basicamente dia sim, dia não, é complicado para ele, né? A gente sabe que ele tem questões de resistência física, e eu achei que os Warriors conseguiram explorar o Davis, né, colocando muito ele em espaço, tendo que marcar em espaço, e eu vi dois momentos que isso... duas formas que os Warriors exploraram isso, né? A primeira, logo no começo do jogo deu pra ver, o Anthony Davis tendo que perseguir o Draymond Green ali pra região cabeça do garrafão, perímetro, porque a gente sabe que o Draymond, mesmo não tendo arremesso, né, a forma como ele arma o jogo, você não pode dar todo o espaço do mundo pra ele. Então o Davis, nessa, ele ficava longe do garrafão e tinha que cobrir mais espaço. E a gente viu também muito mais do que de costume pra esse time dos Warriors, o Curry com pick and roll, né? Aquela jogada que eles chamam de bloqueio, aí troca, o defensor usa o bloqueio do próprio jogador do companheiro de equipe. E a gente viu ele fazendo muito pick and roll e foi muito bem dessa forma, né? Ele tentou... Só no primeiro tempo foram 25 pick and rolls, né? No jogo 1 inteiro ele tentou 22, no jogo 2, 23, no jogo 3, 28, né? Então ele basicamente jogou esse número só no primeiro tempo e foi muito eficiente. Terminou o jogo com box score 31 pontos, triplo-duplo, né? 14 assistências, 10 rebotes, 3 roubos de bola. Ele acabou ali no final lembrando muito aquela jogada com o Kevin Love, né? Na final de 2016, que ele não conseguiu passar pelo Davis. E depois os Warriors conseguem pegar o rebote, mas o Draymond se enrola também um pouco e... A arbitragem marcou um jump ball ali bem questionável, que o Curry chegou a recuperar, mas aí caiu e perdeu a posse de bola. Mas uma grande vitória dos Lakers. Grande vitória dos Lakers. Eles estão com a série agora na mão deles. Não acabou a série, mas a história mostra que é muito difícil virar quando você tá perdendo por 3-1. O LeBron já fez isso com o Curry, né? A chance pro Curry se vingar dessa vez, né? Mas o Lakers parece ter a vantagem em termos de profundidade do elenco. Porque você pode ter um jogo aleatório do Lonnie Walker, você pode ter um jogo do Austin Rivers, você pode ter um jogo do D'Angelo Russell, como foi no último jogo, no jogo 3, o Rui Hachimura, o Dennis Schroeder. O Warriors é o Stephen Curry e é o Stephen Curry, né? Nesse jogo a gente viu o Andrew Wiggins com 17 pontos, mas eu não achei que foi um grande jogo dele. Viu o Gary Payton com 15 pontos, que eu achei que ele jogou bem. Ele tava muito... Ele acabou não jogando tanto no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele várias vezes os Lakers, perderam ele ali naquela coisa do Anthony Davis longe do garrafão. E o Gary Payton estava ali no que a gente chama de Dunker Spotter. 10 para as 2 da manhã, tá? Tô gravando aqui. Quando ele fica ali basicamente para receber o passe para enterrar, né? E o Gary Payton, que você não pensa dele dessa forma, mas ele faz isso muito bem. Ele é muito atlético, apesar de ser muito alto. E ele fez isso muito bem. O Clay, 2 arremessos de 3. Ele converteu acertou ali num momento importante no final do jogo. E depois forçou muito outros 2 arremessos horríveis que, assim, tudo bem, o Curry teve a chance, né, não conseguiu passar pelo Davis, mas o Clay foi muito precipitado, né, terminou com 9 pontos, 3 de 11 em arremessos de quadra, ele fez aquele jogo 2 muito bom, mas em geral
não tá fazendo uma boa série, não tá fazendo bons playoffs, né? Essa inconstância dele que mata. Porque os Warriors têm muita dificuldade para gerar um ataque que não envolva o Curry, né? Não tem esses caras aleatórios como os Lakers têm cercando as duas estrelas, né? Basicamente o Curry e um time bem limitado ao redor dele, porque por melhor que o Draymond seja, não é o jogo dele, né? Terminou com 8 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, né? Ainda teve 5 turnovers, que é um pouco alto, mas o Curry não tem essa estrela secundária. Não nem estrela, né? É o cara que deveria ser o Jordan Poole. Jordan Poole, enfim, parece que o Steve Kerr, head coach dos Warriors, desistiu do Jordan Poole. Jogou 10 minutos, 0 pontos, 0 de 4. Não tem como colocar ele em quadro. Não tem como colocar ele em quadro, Jordan Poole, porque ele é... Não dá nem pra dizer que ele é um 0 na defesa. Ele é um negativo na defesa. Ele é um dos piores defensores na posição de guard na NBA. Ele é horrível nesse lado da quadra. E até a temporada passada ele compensava sendo um jogador muito bom vindo do banco, né? Pra criar ataque, pra ser aquele que eles chamam na NBA, né? O microwave, no micro-ondas. Aquele cara que esquenta rápido e você pensava, pô, será que eventualmente ele pode ser uma estrela que vai entrar nesse time titular? E não foi isso que aconteceu, né? E o contrato que ele renovou na última off-season vai passar a valer a partir da próxima temporada. 4 anos, 128 milhões de dólares, 32 milhões de dólares por temporada. Para esse Jordan Poole, é o pior contrato da NBA. Se não for o pior contrato da NBA, de novo. 2 da manhã aqui, não me vem nenhum rápido à cabeça. É um 2. Ele tá custando o Warriors, né? Porque ele deveria ser esse cara. Ele foi esse cara na temporada passada, né? E, enfim, ele tem... Até o pessoal apontou isso nos comentários de um dos vídeos que eu venho sempre falando sobre o Poole, né? Mas é verdade, né? Ele tá fazendo uns playoffs. Sim, dos jogadores que jogam minutos de verdade, você tem que ele jogou 10 minutos na segunda-feira, ele é o pior jogador dos playoffs. Não é nenhum exagero dizer isso. Mas grande vitória para os Lakers. Souberam se adaptar. Crédito pro Darvin Ham, que tá fazendo uma série muito boa. Ele tem do outro lado o Steve Kerr, muito experiente, e ele conseguiu ajustar esse time. E o Warriors tentou ali um contragolpe, né, com um lineup diferente, né, com o Gary Payton no lugar do Michael Green. Equilibrou mais o jogo, né? Claro, o jogo 3 foi 127-97. Mas ainda assim os Lakers saem com a vitória e vão ter 3 chances de fechar a série agora, né? Vamos ver como é que a equipe vai sair, né? A tendência é a gente é confiar no LeBron, né? Por mais que seja essa versão limitada do LeBron em jogos decisivos, né? Antes de passar a bola para minha conversa com o Buras, já gravei lá com ele, gravei durante o dia, justamente para só gravar esses 2 jogos aqui, você ter esse programa todo completo para você escutar na sua terça-feira de manhã. É muito trabalho fazer esse podcast, mas eu gosto. Então, se você curte, segue lá no Spotify, né, pro podcast. Se você tá escutando no YouTube, se inscreve. Não tá em vídeo no YouTube hoje, porque a gente teve um probleminha de vídeo na minha gravação com Buras, e aí eu preferi botar só o áudio, que é o que importa, o áudio. Mas segue lá, liga a notificação, faz tudo, deixa 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast. E importante também você prestigiar um dos patrocinadores aqui quer dizer, o patrocinador, né, só tem um, do podcast Cara dos Esportes, que é o Bodog, né? Site de apostas. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Você pode apostar na NBA, nos playoffs, tudo tem, todos os esportes, futebol. Você criar sua conta com o meu link me ajuda bastante. Vamos falar um pouquinho de Knicks e Heat, antes de seguir para os outros 2 jogos, as outras 2 séries. Miami Heat venceu, abriu 3-1. E esse time do Miami Heat encaixou. E é um time que tá jogando muito bem defensivamente. E o Knicks não consegue gerar ataque consistentemente, né? Tudo que o Knicks faz ofensivamente dói, parece, de sair, né? Não tem arremesso fácil. A gente viu o Jalen Brunson jogou bem melhor nessa segunda-feira, 32 pontos, mas ainda assim não é suficiente. O Miami Heat neutraliza o Mitchell Robinson e o Hartenstein
Os dois foram muito bem na série contra o Cleveland Cavaliers. Mas eu falei sobre isso no preview também antes da série, né? Que o Bam Adebayo é um pivô bem diferente, né? Um pivô bem melhor que Mitch Robinson e que Hartenstein. E diferente do Jared Allen, o Bam Adebayo também é muito melhor que o Jared Allen, mas ele se movimenta muito. Ele obriga os pivôs a seguirem ele participa do jogo, na armação. E não é o que o Mitch Robinson e o Hartenstein fazem bem, né? E aí os dois meio que ficam sem função. E nisso o Miami Heat encaixa uma defesa muito boa. O Gabe Vincent não teve um grande jogo, né? Mas foi mais a vez do Max Strus jogar muito bem, do Martin jogar muito bem. Kyle Lowry veio mais uma vez do banco muito bem. O Heat tem esses jogadores, né? Esses caras ali, meio guard, meio ala, que funcionam, né? Eles, no sistema do Miami Heat, um grande head coach, né? O Eric Spoelstra, eles vão muito bem. O Jimmy Butler, mais um excelente jogo nos dois lados da quadra. Playoffs fantásticos do Jimmy Butler até agora. E talvez o melhor jogador dos playoffs até agora. Acho que é ele, o Curry, Jokic e Devin Booker são os 4 melhores. Mas esse time do Heat encaixou mesmo sem o Tyler Hero. E tá com a série na mão. Tá? Assim, se eu tivesse que apostar numa dessas duas séries pra terminar no jogo 5, seria a do Miami Heat. Eu acho que eles encaixaram e eu não vejo muita alternativa no Knicks, né? O Knicks não tem nenhuma contribuição vindo do banco, né? A gente viu o Josh Hart voltar assim, ao pré-playoffs, né? Que foi o que eu falei, eu gosto muito do Josh Hart, mas ele tem esses momentos que ele não consegue acertar nada, né? E foi mais um jogo desse, né? 0 de 2 na linha de 3, 4 pontos. E o Quickley não jogou, né? Machucado, a equipe não tem. Estavam até discutindo se a gente ia ver o Derrick Rose e o Fournier na segunda-feira, que acho que é um exemplo de como a situação tá desesperada, né? Pro New York Knicks, 8 pontos vindo do banco, né? Até num jogo que o Brunson e o RJ Barrett combinaram para 56 pontos, que é muito bom para essa dupla, né? Teve mais 20 do Julius Randle, que também não achei. Assim, 20 pontos, 8 de 13, mas ele não consegue, né? 6 turnovers. Meteu a sexta, foi eliminado por faltas no final do jogo. Ele não se machucou, claro, mas não sei, ele não consegue ser o cara constante que esse time dos Knicks precisa. Mas é isso. Pessoal, vamos passar agora para minha conversa com o Vitor Buratini. Primeiro falando sobre o Boston Celtics e Philadelphia 76ers. E depois falando sobre Denver Nuggets e Phoenix Suns. Vitor Buratini aqui com a gente agora, jornalista, camisa 23 por tudo, especializado em NBA. Vamos falar das outras 2 séries desses playoffs da NBA. Deixa você escolher, Buras, qual a gente começa? Bom, hoje, primeiramente, olá a todos aí, um prazer estar aqui novamente. Primeiramente eu escolho Boston e Filadélfia, que está sendo uma série que está me surpreendendo bastante, por incrível que pareça. Quem ouviu o podcast de preview aí, Gabriel, sabe que eu falei um monte de coisa sobre o James Harden, um monte de coisa sobre o Philadelphia 76ers. E eles estão provando que eu tô errado, né? É bom a gente começar por ela, porque acho que a gente precisa fazer um meia-culpa sobre a nossa análise dessa série, né? Acho que em nenhum momento eu acreditei que a gente iria ver essa série 2-2 voltando pra Boston, muito mais equilibrada do que acho que qualquer um esperava, e muito por causa do James Harden, né? E outra coisa que é totalmente inesperada, né? Eu sempre falo aqui no podcast, mas vale a pena repetir. Eu não gosto dessa história, o fulano é pipoqueiro, o jogador pipoca. Porque eu acho que o pessoal é muito, muito liberal com esse termo, né? Tipo, o Tatum com 25 anos, 24, sei lá, não venceu o título da NBA, você vai no Twitter, seja lá Instagram, um monte de gente chamando ele de pipoqueiro, né? E o Nuggets, se o Nuggets não for campeão agora, muita gente já começou a chamar o Jokic de pipoqueiro, né? Na última temporada. Eu acho que o pessoal é assim, 2, 3 vezes o cara não é campeão, pipoqueiro. O Harden é diferente. Eu não gosto do termo pipoqueiro, mas o histórico de fracassos do James Harden em jogos grandes
é um negócio assim que desafia até a matemática, né? Porque você acha que pela lei da regressão à média, em algum momento ele iria melhorar e ia ser pelo menos próximo do jogador que ele é na temporada regular. O que ele é muito longe consistentemente. Nesses playoffs, a gente já viu, tudo bem que ele não tem sido tão constante, né? Mas ele tem mais jogos de alto nível nesses playoffs do que eu acho que nos últimos, sei lá, 5 anos da carreira dele, né? Pega ali a reta final do Rockets e, enfim. E ele foi fantástico novamente no jogo 4, como havia sido no jogo 1. E é muito impressionante, e a gente vai falar do lado do Celtics também, né? É muito impressionante como ele tá deitando pra cima dessa defesa do Boston Celtics, né? E o que... Aí é aquela questão, diz mais sobre o Harden ter encontrado um outro nível, está mais saudável. Ele lidou com um problema na coxa também na temporada regular, não sei se ele está mais saudável agora, ou diz mais negativamente sobre o Boston Celtics, que deveria ser esse time com uma grande defesa de perímetro e não consegue parar um James Harden que não é o James Harden do auge, né? O melhor que ele jogou nessas partidas no jogo 1 e no jogo 4 não é o James Harden do auge. Você olha, vê com seus olhos, não é o James Harden do Rockets. Qual o lado que você penderia mais? Nunca é 100% para um lado, 100% para o outro. Mas qual o lado que você penderia mais? Eu acho que é o da defesa do Celtics, assim, que não tá conseguindo parar ele, tá com dificuldades, né? A gente vai falar mais pra frente, mais a fundo, né? Mas, assim, a gente vê como o Harden é um cara que, assim, inconsistente, né? Primeiro jogo foi aquela atuação, acho que talvez esteja nas 5, 10 melhores dele em playoffs na carreira. Porque foi um eu diria que tá no número 1. Olha, então, assim, pra mim tá top 3 com certeza. É que eu não consigo puxar que em Houston ele teve algumas absurdas, né? Uhum. Mas, assim, pô, ele fazer o que ele fez sem o Embiid fora de casa foi, assim, coisa de maluco mesmo. Só que em jogo 2 e 3, ele é um horror. Tenebroso. Acho que talvez seja uma das piores sequências de 2 jogos que ele teve na carreira dele, né? Ele, nos jogos somados, ele não chutou acho que 18%, um negócio assim. Cometendo... Assim, faltando agressividade, teve lance que parecia o Ben Simmons ali. Que teve um lance lá que ele invadiu o garrafão e ele passou pro Tyrese Haliburton, tentou passar no perímetro e não tinha nada a ver isso no jogo 3. E no jogo 4 a gente vê ele espetacular de novo, mais uma grande atuação. Acho que fazia muitos anos que ele não tinha, provavelmente 2 atuações de 40 ou mais pontos em uma série de playoffs, né? Talvez ele tenha feito isso 1 ou 2 vezes na carreira no máximo, não tenho o número ao certo. Mas isso mostra quão absurdo tá ele... agora, né, mesmo com a idade avançada. Mas assim, ele precisa encontrar essa consistência, porque a gente viu que ela faz os Sixers ganhar os jogos, né? Só a gente vê que nos 2 jogos que ele teve essas atuações espetaculares, a equipe ganhou. E eu não tô falando que ele precisa ter necessariamente 42, 45 pontos numa partida, não. Mas assim, se ele conseguir chutar bem, fazendo uns 25 pontos, já ajuda muito, ao invés dele fazer 15, chutando 3 de 15, sabe? Mas... é impressionante, assim, o Harden, no último podcast eu falei que eu não acreditava que ele conseguisse apresentar esse nível, ele me provou errado. Muitas estrelas, né, até estão provando isso nesses playoffs, né, tem estrelas mais velhas, às vezes, que estão jogando bem. Então, assim, fico feliz porque gosto do Harden, apesar de tudo, mas ainda tem um pezinho atrás justamente por conta dessa consistência, porque eu ainda não confio tanto no Sixers, acho que... ali, assim, o Tyrese Maxey precisa aparecer mais porque ele tá jogando muito mal. O próprio Embiid precisa também encontrar ali o melhor ritmo. No último jogo, o último jogo dele foi bom, mas a gente sabe que ele tá se recuperando aí de uma lesão. Então, assim, o Sixers ainda não é a equipe que eu mais confio, mas tá me surpreendendo muito positivamente. Eu fico feliz com isso. A defesa do 76ers, que eu acho que é uma surpresa também. Eu acho que é a forma como eles estão segurando o Tatum e o Brown, e aí você pode ter a mesma discussão pro outro lado, né? O Brown até, assim, vem tendo uma boa série, né? Jogando melhor que o Tatum. O Tatum, ele teve um segundo tempo muito bom no jogo 4, né? Mas no resto da série tem sido inconstante, né? Mas acho que vale destacar também essa defesa do Boston Celtics. O PJ Tucker tem feito muito o trabalho dele contra o Tatum, né? Mas é isso, né? O Harden
Assim, o Embiid teve 34 pontos ontem, né? Mas todo mundo que viu o jogo inteiro sabe que o principal fator foi o Harden, né? Que o Embiid, ele chegou muito na linha de lance livre, como ele faz muito, mas arremessou 11 de 26 também, não foi a noite mais tarde, né? Mais eficiente dele. Queria falar sobre o Boston Celtics, que a gente até trocou mensagem sobre isso ontem. O Joe Mazzulla tá sendo muito exposto, né? Assim, nos playoffs como um todo. Assim, claro, eu não tô falando de fora de quadra, tô falando de dentro de quadra. Você vai do Ime Udoka, que o interesse que todos os times tiveram por ele, mesmo com os problemas fora de quadra, se isso é certo ou não, é outra discussão, mas mostra o talento do Ime Udoka como head coach. O Joe Mazzulla é um cara de 33, 34 anos. Acho que é 34, é o segundo mais novo da liga, atrás do Jazz. Ele super novo e tá sendo exposto. Tá sendo exposto e acho que nada mais exemplifica isso, como no jogo 4 agora. O Celtics tem a última jogada com a partida empatada no tempo regulamentar e a última jogada na prorrogação perdendo por 1 ponto, e ele não pede timeout nenhuma das duas. Eu não sei se ele acha que você vai acumulando e vai chegar na final da NBA com 50 timeouts para pedir. Eu entendo que tem uma escola de pensamento que você diz, não, vamos jogar, não vamos dar uma oportunidade da defesa deles se ajeitar e tal. Não acho, eu não concordo com essa escola de pensamento. Acho que tem momentos e momentos, principalmente quando você está numa situação que o time para o jogo, bota um lineup de ataque, de repente vale a pena você, se o time tiver num ritmo bom, tiver voltando e tal, mas principalmente no tempo regulamentar, eu achei que o time do Celtics estava bagunçado, estava meio agitado ali, não estava ajeitado, né? E eu não entendi porque ele não parou o jogo, principalmente na primeira. Na segunda, eu até acho que eles conseguiram um bom arremesso. Demorou muito para entrar na ação, mas conseguiram um bom arremesso. Na questão de décimo de segundo não entrou. Saiu da mão do Smart, né? Foi do Smart. Um pouco mais tarde. Mas o Joe Mazzulla, ele não consegue fazer esse time manter a mesma intensidade, que era algo que foi o que o Ime Udoka mais mudou nesse time, né? Porque ele bateu nesse time. A gente lembra aquela primeira metade de temporada horrível do Boston Celtics, até que ele conseguiu entrar na cabeça dos jogadores. O Celtics virou um time mais intenso, tanto no ataque quanto na defesa. E pra mim é o principal ponto, porque você vê esse time do Celtics, eles têm, sim, períodos de 3, 4 minutos que a bola anda no ataque, que a defesa mantém a intensidade, e tem outros que é o Tatum batendo a bola 5, 6, 7, 8 segundos, Jaylen Brown idem, e na defesa cara indo por baixo do bloqueio, sem lutar com bloqueios, e você acaba ali aceitando matchups desfavoráveis. E eu sei que mesmo com o Joe Mazzulla, com o Ime Udoka, o Celtics trocava tudo, né? Mas era mais agressiva a defesa, né? Então, claro que os jogadores, se tem Tatum super estrela, você espera muito mais e tal, mas eu acho que o Joe Mazzulla tá fazendo um trabalho muito ruim nesses playoffs. Eu concordo e acho até natural, né, Gabs? Primeiro playoffs dele, é um técnico novo pra caramba, como a gente falou. O problema é que a expectativa do time é muito grande, né? Não, exatamente. O erro foi de quem colocou alguém tão inexperiente nesse cargo. Porque assim, o Udoka, beleza, o Celtics foi o primeiro trabalho dele como treinador principal, foi. Mas ele tinha uma experiência absurda como assistente, assim. Ele passou, acho que, por Sixers, pelo Thunder, se não me engano, passou pelo Nets também, não tenho certeza. Mas, assim, ele tinha uma experiência já muito grande como assistente. Já tinha trabalhado com grandes técnicos. E, bom, a gente vê, né? Primeira metade de temporada que você falou foi muito ruim do Celtics ano passado. Ele chegando a, cobrar os caras publicamente. Smart também cobrando publicamente os outros, o Brown e o Tatum. Mas no fim, na segunda parte da temporada, encaixou. Sobretudo aquela defesa que foi muito boa. Acho que foi o grande trunfo do Boston Celtics na última temporada. Nessa, eu até vejo a defesa em alguns momentos bem encaixada. Tem, acho que, aspectos positivos, muitos, assim, deixados pelo Udoka, né? Não necessariamente Mazzulla, que implementou. Mas acho que o ataque deu uma piorada absurda.
E isso tem muito dedo do Mazzulla, porque recentemente ele deu uma declaração meio que falando que ele deixava os caras fazerem o que eles queriam no ataque. Como se ele assim, não tivesse muito controle do que acontecia desse lado da quadra. Eu acho isso péssimo, porque isso mostra assim, talvez um desconhecimento dele, né, desse lado da quadra. E a gente vê isso quando ele, por exemplo, não pede um timeout. Porque às vezes você pelo menos isso me dá a entender que ele não saberia o que fazer naquele timeout, não saberia desenhar uma jogada, uma coisa do tipo, porque eu também sou dessa linha. Para mim, se você tem um timeout, você tem a chance de usá-lo ali, mesmo que a defesa do outro time vá se ficar mais bem encaixada, eu prefiro utilizar ele, desenhar uma jogada que eu acho que tem mais chance ali. Você tem Tatum, você tem Brown, caras para acertar uma bola eventualmente ali. Então, para mim não faz muito sentido você morrer com ele abraçado. Mas, assim, eu vejo potencial no Mazzulla como treinador. Acho que a primeira temporada dele tem mais, talvez, prós do que contras, mas é que esses contras pesam muito, sobretudo nos playoffs, né? Então, fica difícil aí, sobretudo por conta da expectativa de Boston. Talvez ele tá um pouco traumatizado daquela jogada que terminou com o Smart, né? Que ele desenhou, né? E aí a bola acaba no Smart caindo para trás, tentando um arremesso, né? É isso que você falou mesmo, né? Isso a gente já fala durante a temporada regular, né? Que tudo que você tem de defeito no seu time vai ser mais exposto nos playoffs, né? E tem sido o Joe Mazzulla, né? Que é o caso do Boston Celtics, né? E é um time que tinha aspirações gigantescas, né? Mas agora a série seguindo em frente, Buras, o Embiid, eu achei que o primeiro jogo dele de volta, né? O jogo 3. Ou jogo 3, né? Não, jogo 2. Foi o 2. Foi 2. Ele parecia ainda um pouco devagar. O jogo 3 eu achei um pouquinho melhor. Esse aqui um pouquinho melhor, mas ainda longe de 100%. Mas ele já mostrou a capacidade ali de ir para a linha de lance livre muitas vezes. Acho que o Embiid 100%, por melhor que o Horford marque ele ao longo da carreira, acho que ele não cairia no bolso do Horford no final do jogo, como aconteceu no jogo 4. Dito isso, podem ser aquelas famosas últimas palavras. Eu ainda acho que o Boston Celtics leva essa série. Eu acho que o time tem mais alternativas. Perdeu um jogo na prorrogação. Acho que é muito fácil cair nessa armadilha de o time que venceu o jogo. Não, eles venceram na prorrogação. Foi um jogo apertadíssimo. O próprio jogo 1 que eles venceram também foi apertadíssimo, né? Então, foram 2 jogos que você simula ali o final 10 vezes. Um time ganha 6, outro time ganha 4. Ou 5 e 5. Mas eu ainda acho que o Celtics tem mais alternativas. Tem 2 jogos em Boston. E eu acho que os Celtics levam essa série aí. Eu também ainda tô que o Boston leva, porque pra mim o Boston tem o melhor elenco da liga, isso vai acabar pesando eventualmente. Acho que assim, o Embiid tem tendência pra melhorar ainda mais nesses playoffs, como você falou. Acho que ainda tá faltando um pouco talvez de agressividade dele, afins. Mas eu ainda vejo o Boston passando em 7 jogos agora. Não consigo apostar em 6, por conta da inconsistência da equipe, né? Eu antes apostava em 5, e no fim a gente tá agora falando em 7, né? Mas realmente eu acho que o Boston acaba classificando, é o melhor time, digamos assim. E assim, é o que a gente falou, o Sixers precisa da consistência do Harden, muito para conseguir vencer os jogos, né? Ela ainda não foi apresentada, apesar dos 2 jogos absurdos. Então, enquanto ela não for apresentada, eu ainda vou continuar aqui. O Celtics tem mais chance de passar. Vamos passar agora para Denver Nuggets e Phoenix Suns. Os 2 primeiros jogos não poderiam ter ido pior para o Phoenix Suns. E os 2 jogos em Phoenix eles conseguem recuperar e empatar a série. Aqui, de novo, eu gosto dessas perguntas. É uma coisa ou outra coisa, mas eu sei que a resposta sempre é quase um pouco de cada. Mas aqui, a gente viu uma defesa dos Nuggets bem melhor em Denver. Só que eu acho que é difícil quantificar o quanto que a defesa dos Nuggets caiu e quanto é o Kevin Durant e o Devin Booker entrando em modo nuclear, Super Saiyajin, que não tem o que você possa fazer, né? Porque os 2 foram absolutamente imparáveis nos últimos 2 jogos, principalmente o Devin Booker, né? Uma eficiência, assim, estúpida eficiência do Devin Booker, o que ele tem feito
dos playoffs como um todo, né? Nessa pergunta aqui, eu já vou dar minha opinião. Eu acho que tem mais a dizer do Kevin Durant e do Devin Booker, no modo que não importa muito o que a defesa faz, que eles vão conseguir a produção deles, né? Quando eles estão nesse modo, eu acho que não dá pra pegar tanto na defesa dos Nuggets. Até acho que o KCP... Eu tava pensando ontem, não sei se você concorda, Buras, o KCP tá se esforçando. O KCP tá fazendo o que ele pode, mas o Devin Booker nesse modo não tem o que fazer. Eu acho que pra mim essa aí eu fico 100%, que diz mais sobre a dupla aí do Suns do que necessariamente da defesa do Nuggets. Claro, acho que teve sim uma queda, né? Mas sim, eu não acho que ela foi tão expressiva assim. É que, cara, é o que você falou, a eficiência do Devin Booker, acho que é algo que assim, a gente viu pouquíssimas vezes na NBA. Esses playoffs todos, ele tá jogando um absurdo mesmo. Acho que é o melhor basquete da carreira dele. Até porque ele tá jogando muito bem na defesa também. Tá conseguindo ali segurar muitas vezes os caras na defesa. E isso é algo que era considerado um dos principais problemas do Booker. O Durant não teve um jogo 3 tão bom. Ele começou o jogo 3 muito mal. Acho que ele tava 1 de 11 nos arremessos, um negócio assim. Mas eventualmente ele começou a conseguir cavar bastante falta ali, que no segundo quarto do jogo 3 o Nuggets se estourou já de falta, né? E ele conseguiu ir muitas vezes para a linha e eventualmente conseguiu marcar muitos pontos. No segundo tempo ele melhorou. Ontem ele teve uma eficiência muito boa, de Kevin Durant mesmo. Então, assim, essa dupla do Suns está entregando o que a gente esperava finalmente nos últimos 2 jogos, sabe? O que a gente esperava era isso. Era uma equipe com 2 caras podendo marcar 30 pontos por jogo e resolver. Só que nem sempre vai ser assim nos playoffs, né? Porque a gente viu que no jogo 3 eles quase perderam mesmo assim. Porque nenhum jogador outro pontuou em dígitos duplos além dos 2, né? O terceiro que mais pontuou, se eu não me engano, foi o TJ Warren com 8 pontos, um negócio assim no jogo 3. Ontem, no jogo 4, o Shemet deu uma ajuda maior, fez 19 pontos, e eu acho que o caminho é esse. Eles precisam de um terceiro cara para ser ali um desafogo, às vezes, quando os dois estiverem mal, sabe? Porque vai eventualmente ter momentos em que os dois não vão estar no seu melhor, eu imagino. Porque o Devin Booker faz eu acreditar que ele nunca mais vai ter menos de 70% de field goal em um jogo, sabe? Mas, cara, esse time do Suns, quando os dois estão jogando bem, é muito divertido de ver. Apesar de às vezes ser muito estressante, porque você tem um DeAndre Ayton aí que tá jogando nada. Acho que é, assim, uma das piores séries que eu vi de um jogador, porque a vontade dele é negativa, né? Mas, assim, tá divertido. Quando o Denver abriu 2-0, eu pensei, putz, vai fechar em 5, porque o Suns tava como eu posso falar, uma energia muito ruim a equipe, né? Você via assim, dentro de quadra parecia que não tinha o que salvasse. Mas agora, depois desses últimos 2 jogos, tá tudo muito aberto. Então, era basicamente o que a gente visualizava mesmo pra esse time do Suns, né? De início, que era o Devin Booker e... Você bota o Devin Booker e o Kevin Durant, 2 dos, sei lá, 5 melhores pontuadores na NBA atualmente. Isso te garante um piso muito alto, né? E ontem foi o Landry Shamet, que vinha tendo... Assim, ele era basicamente... Você não podia colocar ele em quadra, né? Em alguns momentos. Ele joga 30 minutos. Assim, exposto na defesa e ruim no ataque. Ele jogou 30 minutos ontem, 5 de 8. Isso não vai se repetir, né? Acho que o jogo do Landry Shamet nesses playoffs você já usou, né? Mas você tem ali, por exemplo, tem um jogo aleatório do TJ Warren, né? Um jogo aleatório do Terrence Ross, né? É isso que o Suns precisa. Eu tenho uma teoria. E quem me segue no Instagram, no TikTok, já viu que eu postei um vídeo sobre essa teoria. Mas aqui no podcast é bom que eu posso jogar a teoria no Buras, ver o que ele acha e a gente debate. Se você não vai lembrar especificamente... Não, pode ser que você saiba, né? Você acompanha futebol, mas quem torce pro Flamengo sabe. Em 2022, o Dorival... Acho que era o Dorival. Era o Dorival. Ou era o Paulo Sousa. Enfim. O Flamengo tinha o Pedro, que era basicamente um atacante reserva. E a dupla Gabigol e Bruno Henrique, você não podia mexer porque, os caras eram gigantescos. Pedro continuou no banco, claramente sendo um dos melhores jogadores do time, né? E você vai, até que o Bruno Henrique se machuca. O Bruno Henrique se machuca, o Pedro se torna titular, o time encaixa, vence a Libertadores. Tem vezes que uma lesão
força o time a tomar uma decisão que não queria tomar antes. E eu acho que a ausência do Chris Paul, não que o Chris Paul seja o Bruno Henrique naquela altura ainda era um jogador muito melhor do que o Chris Paul hoje, com o Chris Paul em quadra, ele gosta muito de fazer o quê? Parar o ritmo do jogo, ir devagar, secar, pensar, bater um pouco a bola. Você ainda precisa dar algumas jogadas ali pra ele no pick and roll, ele, o Ayton e tal, porque ele é o Chris Paul, um dos maiores armadores de todos os tempos. Sem o Chris Paul, o que a gente tem a gente tem visto esse time do Suns fazer? Muito mais transição, empurrar a bola, acelerar o jogo, e a bola o tempo todo na mão do Kevin Durant ou do Devin Booker. Isso, na minha opinião, eu acho que a longo prazo não ajuda o Chris Paul não estar lá, porque ele é mais uma opção. Mas a curto prazo, nessa série contra os Nuggets, eu acho que meio que deu uma licença pro Devin Booker e pro Kevin Durant falar, o jogo é nosso. Então a gente vai ter a bola o tempo todo, vai arremessar 1 milhão de vezes e não tem que ter ali... Não tem um terceiro cara que pode pedir a bola ali e... Não, agora é a minha vez. Não tem isso. Então eu acho que a curto prazo, nessa série, eu acho que a ausência do Chris Paul, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos nessa série específica contra os Nuggets. Eu não sei se é exatamente pontos positivos ou negativos, mas o que você falou faz sentido, realmente. Porque o Chris Paul é um cara que gosta de criar para os outros. Naturalmente, essa é a principal característica dele. Então, ele às vezes é um cara que ele vai ficar mesmo gastando mais tempo no relógio para encontrar um companheiro aberto livre, para pontuar mais fácil. Mas o Devin Booker e o Kevin Durant são dois caras que eles gostam de criar bem eles gostam de criar o próprio arremesso e criam muito bem o próprio arremesso. Então, naturalmente, vai ter posses que eles vão ficar ali com a bola o tempo inteiro e vão acabar pontuando nela. Enquanto o Chris Paul muitas vezes vai, gasta e passa para alguém no fim para tentar pontuar. Então, assim, eu acho que faz sentido o que você disse, né? Acho que eles ficam mais livres porque eles sentem que eles podem ficar mais com a bola, justamente. É um time com muitos caras com bom ball handling, enfim, que tem essa como uma principal característica. Então, acho que isso pode ajudar eventualmente. É que o problema é o substituto dele, que é o Cameron Payne, que, assim, se fosse um cara, por exemplo, ali, sei lá, um Gabe Vincent do Miami Heat, que é um cara que ele não compromete muito, eu acho que seria perfeito. Porque é o cara que, assim, ele pode fazer, sei lá, 7 pontos por jogo, mas ele não compromete, por exemplo, tanto na defesa. O problema é que o Cameron Payne, muitas vezes, ele às vezes tenta umas hero balls, ele fica também, muitas vezes, com a bola na mão, batendo. Então, acho que às vezes isso pode ser um problema também. Mas eu acho que o Suns ele pode usar lineups em que não necessariamente você precisa do Cameron Payne. Você pode usar ali, por exemplo, Devin Booker, o próprio Landry Shamet, Kevin Durant, às vezes um Torrey Craig. Então, assim, tem algumas opções ali que não necessariamente você vai precisar colocar o Cameron Payne em quadra para ser o substituto do Chris Paul. Mas, realmente, o que você falou faz sentido. A gente viu os últimos 2 jogos dessa dupla foram os melhores deles na série, né? Mas eu acho que eles sentiram que agora eles teriam que assumir mesmo a responsabilidade, né? E eles fizeram isso muito bem, porque são 2 jogadores que a gente já viu crescerem em momentos importantes. Então, eles estão fazendo isso mais uma vez aí, com esses últimos 2 jogos espetaculares em Phoenix. Mas eles vão precisar manter isso fora de casa agora, que vai ser um grande desafio. Acho que principalmente o Kevin Durant, eu senti ele um pouco tímido, né? Com meio o cara novo na equipe. E sem Chris Paul, meio que isso saiu pela janela, né? E sobre a questão do playmaker, Devin Booker, que já jogou como armador na carreira, né? Teve aquela fase dele no Suns que ele era o armador, né? Acho que até a chegada do Chris Paul, né? Ele era o principal ball handler. 12 assistências ontem, né? Ele tá fazendo um playoff fantástico. Ontem eu postei no... A gente tá gravando aqui na segunda-feira, né? Eu postei no Twitter ontem e acabei repostando no Instagram a minha seleção dos playoffs até agora. Não sei se você viu, Buras. Eu botei Stephen Curry, Devin Booker, Jimmy Butler, Anthony Davis e Nikola Jokic, né? Foi o meu quinteto. Um monte de gente no Instagram falando, não, como é que você não bota o LeBron, né? E me leva a crer que tem gente que não tá assistindo os playoffs, que o LeBron não tá bem abaixo
Assim, eu vou gravar no futuro sobre Lakers e Warriors, eu não sei ainda como é que foi o jogo. Pode ser que o LeBron teve 40, 15 e 10, né? E eu tô falando uma grande besteira agora, mas enfim. Me leva ao próximo ponto que eu queria falar sobre o Jokic. Que jogo fantástico do Jokic, né? E é uma coisa que eu amo no Jokic. Ele sabe o que o time precisa o tempo todo, né? E ele teve 53 pontos, 11 assistências e 4 rebotes. É um negócio absurdo. 53 pontos em 30 arremessos. A gente que assiste o Jokic há bastante tempo, a gente sabe que o Jokic, ele não quer um jogo de 30 arremessos. Se ele puder ter aquele jogo de, sei lá, 15 arremessos, acho que é o ideal para ele, porque ele quer orquestrar o ataque, ele quer colocar os companheiros em boas posições, mas ele sente um jogo que o Michael Porter Jr. não tá bem, que o Jamal Murray não tá bem, e você vê que não tem os números aqui exatamente, mas a sensação assistindo ao jogo, que foi no segundo tempo que ele passou a arremessar mais, e ele tem essa capacidade também, porque ele tem um toque perto da cesta que é fantástico. Na área restrita ali, todo o arremesso dele eu acho que vai cair. Ele é meio Dirk nesse ponto, né? Todo o arremesso dele ali naquela região eu acho que vai cair. Ele não deixou de encontrar as assistências dele, mas, assim, não é deméritos tão grandes pro Suns, porque ninguém tem resposta pro Jokic. Mas o que ele faz acho que é uma discussão pra gente ter na off-season, porque acho que a gente pensa assim, o Embiid foi MVP, o Jokic foi MVP, mas o Giannis é o melhor jogador da NBA. De repente é uma hora de rever isso, porque o que o Jokic faz ofensivamente, eu acho que nenhum jogador da NBA faz, e eu acho que nenhum jogador da NBA fez na história. Não, cara, realmente foi uma partida bizarra, né? É o que você falou, o Jokic, se ele puder, ele joga 12 bolas, 15 assim, que ele provavelmente vai ter uma eficiência de 60% ou mais e vai conseguir contribuir para a equipe dele ganhar, né? Tanto que a gente lembra que na temporada regular ele ficou 3 meses chutando 50% ou mais. Ele não teve um jogo de 50% ou mais, foi tipo 44%, um negócio assim. Então, bizarro. Para um cara que não necessariamente pontua tão perto do Aaron. Muitas vezes são de longa distância, mid-range. E eu tenho a mesma impressão que você. Pra mim, o arremesso dele nunca sai da mão e eu penso, não deu, sabe? Ou, tipo, o arremesso foi curto. Não tem isso pra mim dele. Ele eventualmente erra alguns, mas a maioria das vezes eu vou achar que ele vai acertar. E ele vem tendo uma série espetacular. Acho que é uma das melhores séries da carreira dele, eu diria. Vem jogando muito bem, todos os jogos ele foi bem. Uma coisa que as pessoas cobram muito dele é essa agressividade pra pontuar, que a gente não viu nos últimos jogos em geral, né? Foi algo que as pessoas pediram, sobretudo no jogo 3, que a equipe do Jamal Murray acabou caindo de nível ao longo da partida, o Porter Jr. não estava tão bem. As pessoas falaram, o Jokic tem que arremessar um pouco mais. Ele fez isso no jogo 4, não conseguiu a vitória. E assim, é uma curiosidade, se eu não me engano, acho que os 3 jogos que o Jokic mais pontuou em playoffs, que ele pontuou 40 mais, a equipe dele perdeu. Então, assim, é algo que você pode pensar, será que é tão bom mesmo, assim? Ele pode até arremessar bem com uma eficiência, mas o que ele perde fazendo nas outras áreas, né? O que ele abre mão nos outros pontos para ter que ficar arremessando a bola, talvez seja algo também muito valioso. Mas, assim, é uma partida espetacular dele, eu acho que o melhor da carreira, talvez. E, assim, eu acho que é isso que todo fã espera daqui para frente, talvez. Que ele vá pontuar mais, que ele vá conseguir pelo menos atingir 30 pontos todo jogo, né? Porque é um cara bizarro pontuando. Ele tem, assim, o que eles chamam lá de bag, né? De arremessos. Uma das maiores da NBA atualmente. Beleza, ele não é tão constante do perímetro, mas ele é um cara que ele acerta bolas do perímetro, sim. E ele não necessariamente precisa delas para jogar bem, para ser eficiente, né? Todas as outras coisas que ele faz, acho que são mais importantes do que ter um aproveitamento de 40% nas bolas de 3, chutando em alto volume. Mas realmente ele vem sendo o cara. Acho que se ele manter esse nível até o fim dessa série, vai ter sim aí uma discussão na próxima off-season sobre quem é o melhor jogador da NBA, porque a apresentação do Giannis nesse playoffs foi bem questionável, apesar dele estar lesionado. Eu acho que isso é algo que muita gente esquece às vezes, né, quando fala da série dele contra o Heat. Mas realmente ele vem tendo, assim,
playoffs absurdos. O que você falou do Jokic, os jogos de maior pontuação dele serem derrotas, eu não lembro os jogos especificamente, claro, mas eu apostaria, eu acho que é uma aposta bem razoável, dizer que eram jogos que realmente ele forçou quando ele sentiu que o time dele não tinha, né? E a gente tem que lembrar, né? Ele chegou no playoffs com um time sem o Jamal Murray e sem o Michael Porter Jr., né? Times horríveis, né? Que ele carregou nas costas. Foi fantástico nesse domingo. Eu ainda aposto no Denver Nuggets. Eu acho que os Nuggets vencem essa série. Acho que eles venceram os 2 jogos deles com mais tranquilidade do que os Suns venceram os últimos 2. Eu achei que os Nuggets estiveram vivos nas 2 partidas, poderiam ter vencido. E eu acho que vai chegar um ponto que você contar que o Kevin Durant e o Devin Booker vão combinar para 80 pontos todo jogo é insustentável, por melhor que eles sejam. Acho que o Nuggets, esses jogadores coadjuvantes, né? É difícil chamar o Jamal Murray de coadjuvante, né? Mas todo mundo é coadjuvante ali, porque o Jokic é a estrela. Mas a tendência é esse tipo de cara jogar melhor em casa do que jogar fora de casa. Então eu acho que o Denver Nuggets ainda fecha essa série. E você, Burras? Eu também ainda aposto no Nuggets. Depois do jogo 1, eu mantinha minha aposta no Suns, apesar da derrota no jogo 1. Hoje eu tô tendendo mais pro Nuggets, mas também tô achando que vai ser uma série de 7 jogos aí, porque tá realmente muito complicado para as duas equipes, assim, conseguir ter uma grande vantagem. É o que você falou, o Nuggets, pra mim, teve uma dominância maior nos 2 jogos que ganhou do que o Suns. Mas ainda não tá aquela coisa de, eles vão conseguir fechar a série fora de casa e em 6 jogos. O Jamal Murray, desde o jogo 2, tá muito mal. Ele teve um jogo 1 espetacular, mas no jogo 2 ele já foi mal. Ele teve, acho que, um primeiro quarto bom, mas depois já piorou bem. E no jogo 3 e 4 ele foi muito mal, assim, apesar também de começar bem o jogo 3 ali. Então ele precisa... Ou ele ou o Michael Porter Jr. tem que assumir alguma responsabilidade pontuando, sabe? Não dá pra ficar só no Jokic. Porque os 2 são pontuadores bons, a gente sabe, são caras pra ter ali 30 pontos em um jogo com uma boa eficiência, mas não estão encontrando isso ainda. Então, assim, acho que passa muito disso por eles. Eu acredito que eles vão encontrar eventualmente, por isso eu ainda continuo com a minha aposta no Nuggets. Vou colocar Nuggets em 6, apesar de eu achar que tem uma grande tendência aí para 7 jogos. Mas é o que você falou, cara, não dá pro Suns depender sempre de partidas épicas do Booker e do Durant, mesmo a gente sabendo que eles são capazes disso. Eventualmente você vai precisar de mais gente ajudando eles ali. E eu não sei se tem alguém que possa fazer isso constantemente. Se eu fosse fazer um ranking das possibilidades seguindo em frente, eu diria que Nuggets em 7 seria meu palpite mais provável, seguido de Nuggets em 6, aí uma boa distância, Suns em 7, e uma outra grande distância, Suns em 6, porque eu acho difícil eles vencerem os 2 próximos jogos. Mas é isso, sigam lá o Vitor Buratini no @buras1313, sigam esse feed do podcast, segue lá, liga as notificações e você vai estar sempre recebendo notificação de quando o podcast estiver no ar. Mas segue lá o feed que você fica por dentro de todos os programas. Buras, muito obrigado por mais uma participação aqui. Nossos podcasts das manhãs de... normalmente quarta ou quinta-feira, mas hoje especialmente uma segunda-feira. Brigadão aí, até a próxima. Valeu, Gabi, sempre um prazer gravar aqui com você de manhã. A gente sempre começa o dia melhor assim, e bora que esses playoffs estão épicos. Exatamente, mas como os jogos são muito tarde, talvez eu volte a dormir agora depois da nossa gravação. Não garanto que eu ficarei acordado. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiadores sobre NFL. Tem mais um episódio ainda durante a semana sobre NBA. Então, até a próxima. Tchau!